Nesse segundo AgroPodcast, vamos falar sobre citações literais e notas de rodapé na apresentação da sua tese ou dissertação nas áreas da engenharia. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso segundo AgroPodcast. Eu sou Carlos Alberto Succa e eu estou aqui com essa minha única missão de ajudá-los na editoração e na redação da sua tese. Tenho a pretensão, se vocês me permitirem, de acompanhá-los nessa tarefa que, na conclusão, lhes trará a maior satisfação em sua futura vida profissional. É por isso que eu peço se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho para que 2 quintas por mês recebam um AgroPodcast com o melhor conteúdo sobre o assunto. Bem, nas teses de engenharia não é usada a citação literal, isto é, a transcrição literal de um texto ou um trecho dele de obra alheia, conservando-se a grafia, pontuação, uso de letras maiúsculas e idioma. Notas de rodapé também não são usadas, pelo menos não com a frequência com que são usadas em outras áreas do conhecimento. Embora esses 2 recursos podem ser usados, mas excepcionalmente. Para clarificar esse ponto, vou colocar um exemplo que vai nos ajudar no entendimento do que eu estou tentando lhes dizer. Aqueles de nós que abraçamos as engenharias de alimentos ou agroindústria, certamente em algum momento estudamos o agora clássico livro de Química de Alimentos de Owen Feynman. Este renomado cientista e autor e editor, que foi professor da Universidade de Wisconsin-Madison nos Estados Unidos, escreveu uma bela resenha introdutória do capítulo 2, Água e Gelo, página 18, da 3ª edição em inglês do livro citado, e que agora, na 5ª edição em inglês e português, fica no Memorial do Corpo Docente ao professor Feynman. Vamos nos deliciar com essa composição que se intitula Água, a matéria ilusória da vida e da morte. Sem ser notada na escuridão de uma caverna subterrânea, uma gotícula de água escorre lentamente por uma estalactite, seguindo um caminho deixado por incontáveis antecessores, transmitindo como eles um pequeno, mas quase mágico toque de beleza mineral. Ao parar na ponta da estalactite, a gotícula cresce lentamente até atingir seu tamanho normal. Depois se lança rapidamente ao chão da caverna, como se estivesse ansiosa para realizar outras tarefas ou assumir diferentes formas. Para a água, as possibilidades são inúmeras. Algumas gotas assumem papéis de silenciosa beleza. Em dias muito frios, na capa do casaco de uma criança, onde um floco de neve de desenho único e perfeição requintada passa despercebido. Na teia de uma aranha, onde gotas de orvalho explodem em um brilho repentino ao primeiro toque de sol da manhã. No campo, onde uma chuva de verão traz refresco, ou na cidade, onde o nevoeiro permeia suavemente o ar da noite, reprimindo sons ásperos com um brilho de tranquilidade. Outras gotas se destinam ao barulho e ao vigor de uma cachoeira, à imensidão esmagadora de uma geleira,
a natureza ameaçadora de uma tempestade iminente, ou a persuasão de uma lágrima no rosto de uma mulher. Para outras, o papel é menos óbvio, mas muito mais significativo. A vida iniciada e sustentada pela água em uma miríade de maneiras sutis e mal compreendidas. A morte inevitável, catalisada sob circunstâncias especiais por alguns cristais hostis de gelo, ou folhas decompostas no chão da floresta, onde a água trabalha implacavelmente para desconstruir o passado, para que a vida possa recomeçar. Mas a forma da água mais familiar aos humanos não é nenhuma dessas. Ao contrário, é simples, comum e pouco inspiradora, indigna de ser notada quando flui em abundância fresca de uma torneira doméstica. Croak coacha um sapo em concordância, ou assim parece, ao aparentar ver com indiferença o meio aquoso do qual sua própria vida depende. Certamente, então, a característica mais notável da água é a ilusão, pois ela é, na realidade, uma substância de complexidade infinita, de grande e imensurável importância, e dotada de uma estranheza e beleza suficiente para empolgar e desafiar qualquer um que a conheça. Como se pode ver, a construção textual, o estilo narrativo dessa resenha é totalmente diferente do estilo típico de um texto num livro ou num artigo científico especializado. Owen tinha a capacidade de construir belas histórias com palavras, de narrar situações cotidianas como se fossem experiências sublimes, espremendo a essência de cada palavra, encontrando-lhes novos significados. A resenha lida revela não apenas sua capacidade narrativa, mas também aquele dom inato de cativar com as palavras. Sabe-se dele que foi poeta, artista, marceneiro, carpinteiro e artesão do vidro com chumbo, deixando uma rica coleção de obras de arte que adornam os corredores da Universidade de Wisconsin e as casas de seus amigos mais queridos. Dito isso, vamos voltar para o trabalho. Estávamos falando que nas teses de engenharia nem as citações literais, nem as notas de rodapé são utilizadas. Se a resenha sobre a aula que acabei de ler fosse colocada como uma citação literal, o comentário no rodapé, simplesmente nós nos desviaríamos consideravelmente da ideia principal do texto que estamos desenvolvendo na tese. Por outro lado, as citações literais e as notas de rodapé são utilizadas em teses que tratam ensaios ou assuntos contenciosos, em pesquisas qualitativas com forte peso argumentativo, que claramente não constituem um objeto de estudo nas áreas da engenharia. Agora, como eu já disse, esses dois recursos poderiam ser usados excepcionalmente, exceção que não deveria se tornar na desculpa para normalizar seu uso. Vamos supor que você vai fazer um estudo relacionado ao efeito da água nos alimentos. Uma etapa obrigatória na redação do texto seria fazer a definição, desde o ponto de vista químico, da água na revisão de literatura, para o que bastaria consultar as referências que com certeza incluiriam o livro de Owen Fenneman. Suponha também que você quer discutir a importância da água para os seres humanos. Para isso, não seria necessário utilizar o peso argumentativo dos autores, na forma de citação literal de suas obras, bem como nenhum trecho sequer da resenha apresentada.
A importância da água é inegável e não precisamos fazer um longo discurso para convencer o leitor daquilo. O próprio recurso tem seu valor implicitamente. Mas se apesar de tudo você ainda deseja incluir uma citação literal em sua tese, você deve pesar os seguintes critérios antes mesmo de se decidir incluir uma. Em primeiro lugar, verifique a relevância e a importância do texto a ser citado literalmente. Com isso, quero dizer que o texto deve fornecer informações esclarecedoras ou complementares para que a redação flua do jeito a melhorar a compreensão do conhecimento que é disseminado por meio dele. Além disso, o texto a ser citado literalmente deve ter a contundência no argumento com referência à ideia que está sendo apresentada ou desenvolvida para ganhar justamente na argumentação. O valor de uma citação literal está em sua quase irrefutabilidade. Se esse não for o caso, seu uso deve ser interrompido. Em segundo lugar, a autoridade ou trajetória acadêmica a quem se pretende citar. As personalidades acadêmico-científicas no campo de estudo do tema da tese podem ser citadas literalmente, uma vez que em seus escritos você encontrará aqueles argumentos irrefutáveis dos que precisa. Além disso, devido à experiência adquirida pelos autores, os ditos e convicções deles contribuirão na fundamentação das suas ideias, de modo que o texto citado proporcionaria não só o conhecimento, mas a autoridade intrínseca a qual se apela. E, em terceiro lugar, a impossibilidade de parafrasear. Não porque você não saiba parafrasear um texto, mas ao fazê-lo perderia a força no argumento e a forma como a ideia é canalizada a partir do texto original. Nesse caso, nós nos valemos da ordem e o cuidado com que o autor escolheu as palavras e que tentamos utilizar para ganhar na argumentação. Imagine só, por um momento, parafrasear a história que ouvimos sobre a água. Um trecho ou um texto assim, que tem uma carga emocional forte e inspiradora, é difícil de parafrasear e, portanto, só resta citá-lo literalmente. Por outro lado, em engenharia, a citação parafraseada deveria ser a única forma de desenvolver o texto da seção de revisão de literatura da tese. Deveria ser a regra e a citação literal a exceção à regra. Menciono isso porque tenho visto muitos trabalhos que constroem suas revisões de literatura abusando do uso da citação literal. Para isso, os graduandos, ou até mesmo os pós-graduandos, usam as aspas para copiar trechos inteiros de suas fontes originais, evitando o trabalho de redigir um texto parafraseado e evitando sua responsabilidade pelo plágio cometido, pois, apesar de estar entre aspas, o abuso da citação literal deve ser entendido como plágio. É uma atitude que obviamente prejudica o trabalho científico e intelectual. Você deve compreender que a citação é uma cortesia profissional que valoriza e reconhece o trabalho de outras pessoas, aquelas outras que apoiam suas ideias. Então, o mínimo que eles esperam em troca são os créditos correspondentes. Não cometa o erro de acreditar que você evita o plágio colocando longos trechos de texto entre aspas. Isso é reservado
apenas para situações particulares e só quando for absolutamente necessário. E é assim que chegamos ao final desse nosso segundo AgroPodcast, esperando que você tenha aprendido um pouco mais sobre citações literais em teses nas áreas das engenharias. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e clicar no sino para receber 2 quintas por mês o melhor do conteúdo sobre como abordar a tarefa de redigir sua tese ou dissertação. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem seus likes e comentários abaixo. Um grande abraço, obrigado por ter assistido a esse podcast. Eu lhes vejo no nosso próximo AgroPodcast. Combinado? Até mais, se cuidam. Tchau, tchau.